Chocolate é merecedor desse documentário, não sei se é um filme é longo, um curto, enfim. Chocolate é um autêntico baiano, né? Tem o domínio assim, da malandragem da Bahia, fez curso e fez pós-graduação no mercado modelo. É um artista assim, múltiplo, é um apresentador, não sei se vocês conhecem esse lado dele. Ele se comunica muito bem, é bem falante, é muito criativo. Enfim, acho que a Bahia deve muito ao Chocolate. Poxa, definir Raimundo Nonato da Cruz, famoso Chocolate da Bahia. Para mim é uma figura maravilhosa, cheio de ideias, cheio de criatividade. Chocolate é a Bahia. Uma enciclopédia ambulante, né, de arte, de cultura, de samba, de malandragem, de poesia, né, uma miscelânea ali, aquele balaio, como ele mesmo fala ali do mercado modelo, onde ele vive, ele é isso aí tudo, né? É um balaio de coisas que quando ele tira da cartola dele uma novidade, né, e traz pra gente. E assim, não tem, e pra mim não tem um chocolate, são vários chocolates, né? Ele tem uma história muito bonita, né, também de superação, uma história um pouco, talvez, comum com relação às populações afrodescendentes, né, todas que vão ali, né, viver ainda na segunda metade do nosso século XX, né. Ele nasce em 43, perde o pai muito cedo, com 11 anos. Eu sou o chocolate da Bahia, eu sou o chocolate da Bahia. Eu nasci no Pelourinho, eu me criei lá na Ribeira. Eu fui aluno de Pachinha, onde aprendi capoeira. Eu sou o chocolate da Bahia. Eu nasci na Baixa dos Sapateiros, me criei na esquina do Pecado, que é aquele pedaço ali do pé da ladeira do Pelourinho, que você sobe para a Igreja do Passo, para a escadaria do Pagador de Promessa. Eu também fiz ponta nesses filmes todos que rodou na Bahia, figurante. Então eu acho que eu estou dentro da feijoada. Eu sou um tocinho, um pedaço de calabresa, alguma coisa dessa feijoada baiana de alegria musical, eu tô dentro. A minha relação é a mais íntima possível, porque eu passei 50 anos da minha vida dentro do mercado modelo. E fui para lá por acaso, levando a marmita para os barraqueiros. Naquele tempo não se comia muito em restaurante. Os comerciantes levavam suas marmitas meio-dia para comer. E eu levava a marmita do comerciante. Eu adorava levar a marmita porque quando eles não comiam, eu comia por eles. Eu levava a marmita pedindo a Deus que eles dissessem que não queriam, mandasse de volta para casa, que aí eu comia e ainda levava para outras pessoas que também precisavam. Falar do mercado é falar de mim mesmo, é falar de mim mesmo. De falar de mim, o mercado se confunde com minha vida mesmo, com minha alma, com minha cabeça, com minha ansiedade, com a minha tristeza, com a minha alegria. O mercado, no fundo, é o pai de meus filhos. Ele me parece um legítimo representante da inteligência e da alegria natural do povo da Bahia. O povo da Bahia é um povo raro no mundo, e povo talentoso, sofrido e talentoso, é essa a questão. A beleza do povo da Bahia, o baiano vence o infortúnio pela festa. Sobretudo um ser humano de muita coragem, muita garra, muita determinação, que não se deixou abater pelas adversidades de uma vida de um rapaz pobre, cheio de dificuldades, pelo menos é o que me relata, e transformou a adversidade num gás, numa determinação para vencer, e acho que ele conseguiu. Hoje ele é um nome respeitado no jingle e na música da Bahia. Tão importante quanto pontuar e reconhecer e aplaudir a vitória dele como artista, é sobretudo aplaudir a vitória dele como ser humano. Que além de ser um compositor nato, ele é uma pessoa que tem um raciocínio e uma colocação de poemas fora do comum. Né? Ele é um grande poeta e por ser poeta, por ser dedicado a essa vida, ele tem os percalços dele nesses altos e baixos, como todo mundo tem. Mas é uma pessoa
Eu acho que dentro da Bahia, em Salvador, não existe outro igual, sabe? Chocolate é realmente uma pessoa imputável de qualquer coisa que seja, que indefira ele de qualquer coisa. Ele não tem dificuldade. Ele é uma pessoa que não se aperta, ele é safo, entendeu? E essa inteligência dele, que muitas vezes como é que eu diria, é sobrepujada, aliás, ele é muito subestimado, entendeu? Isso é a meu ver. Mas isso não deixa ele para baixo de maneira nenhuma. Ele é sempre para frente, é sempre o estimulador, e claro, está aí na luta para ganhar e viver como ele vive. Ele pega o microfone, começa a cantar, então a gente está envolvido, a gente está envolvido, vamos dizer, musicalmente, desde o início, desde quando o mercado modelo a gente disse para tomar batida, até hoje, até no ano passado mesmo ele cantou no Dia do Samba, e vem cantando, vem apresentando, enfim. Chocolate é uma pessoa da família do samba da Bahia. Parceria não é muitos anos, muito mais de... Porque sempre eu vim com música. Meu pai tinha jazz, eu venho de música, e Chocolate não era músico. Aí eu passei para ele algumas coisas, como ensinar a tocar pandeiro. Ele veio aprender comigo, com pandeiro. Instrumento de percussão em geral. E depois começamos a compor junto. Aqui no Palmiúdo tinha um barraco que chamava Nelson Babalaô, um senhor maestro, tocava um cavaquinho. Eu trouxe Chocolate para aqui, para ele pegar também a manha. E nisso aí a gente fomos embora. Criando, sempre criando coisas novas. Nunca ficando para trás, sempre criando. Bem, eu acho que eu fiz 2 músicas com ele, que eu não sei nem se ele gravou. É uma São Jorge, São Jorge, a letra é linda, praticamente foi ele que fez a música em si. A minha participação é muito pouca, mas além de eu ter feito o Direito do Veado, ele também fez o Direito do Veado já de uma forma diferente, com características diferentes. Mas é bom ser compositor, ser parceiro de Chocolate, entendeu? Que ele não tem dificuldade na rima. Ele está sempre pronto, ele forma uma palavra e tem a certeza que vai ter uma rima de acordo com aquilo que ele formulou. Eu convivi com Batatinha, sabe quem é Batatinha? Todo mundo vai ao circo, menos eu. Como é que eu vou pagar o ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando a gargalhada. Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Haja amor. Eu tava em Feira de Santana com uma menina bonita, tava viajando comigo. Quando chegou em feira, ela botou umas flores, aquele cacto, né? Que bota aquela florzona. Aí passou um tabaréu, que a gente chama tabaréu, um vaqueiro lá de feira, e disse: eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Aí ela achou que era uma série deselegante, quando não era, isso é poesia. Aí fiquei assim, achando que ela foi deselegante com o vaqueiro que chamou, disse que queria posar na flor. Aí eu comecei a brincar e fiquei: eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Haja amor, fazer zum na cama, nós gemer sem sentir dor, porque a gente vinha fazendo zum na cama mesmo e gemendo sem sentir dor. Aí eu coloquei as frases do que estava ocorrendo na minha vida. Me melar no teu melado, me esquentar no teu calor. Eu me melava no melado dela e me esquentava no calor dela. Aí quando o Luiz Caldo viu, ficou doido. Posso botar mais um verso e fazer? Claro, é uma honra ser seu parceiro. Aí Luiz Caldo fez mais um verso no fim, que é: haja amor pra viver, haja amor pra cantar, haja amor pra sorrir, haja amor seja flor.
favo de mel. Olha, isso é uma coisa de Deus, é uma coisa que do ser humano, entendeu? Chocolate é um compositor, mas é uma pessoa que vive trabalhando com jingle, sabe? Ele é o rei do jingle político, sabe? Ele é imbatível, ninguém pega Chocolate, porque ele é um caçador mesmo, ele está lá, ele vê um candidato, ele já vai dizendo ao candidato as frases daquilo que o candidato quer ouvir e forma bonito, entendeu? Como ele viveu, eu diria assim, o neon e o gueto, né? Chocolate veio do Mercado Modelo e foi ao Copacabana Palace, nos tempos áureos do Copacabana Palace, então ele conhece essa coisa de ser gente. Então ele conhece as palavras que encantam as pessoas. Então você fala com o Chocolate 3 músicas, ou de vez em quando ele chega aqui cantando alguma coisa e eu disse, pronto, olha o mote para a campanha que a gente precisava, o Chocolate acabou de trazer. Então, Chocolate, além de ser um músico, né, para a música natural, vamos chamar assim, Chocolate é um dos maiores produtores de jingle hoje do Brasil. Chocolate, seguramente todas as agências da Bahia já gravaram alguma coisa de Chocolate. O velho governador, que eu também tenho muita gratidão a ele e saudades, Antônio Carlos Magalhães, ACM, que sair daqui a 1 milhão de anos ainda vão lembrar dele. Vai ser muito difícil de ele cair no esquecimento, pelas coisas que ele fez. Então ele chegou no Mercado Modelo e disse a mim, me chamou de compositor, não chamou de Chocolate não, compositor, faça uma música para a Cesta do Povo. Aí eu fiz, eu quero meu povo nesse ano novo com mais alegria, comprando barato na Cesta do Povo que é da Bahia. A Cesta do Povo quebrou o ditado que vovó dizia, que vida de pobre é panela no fogo e barriga vazia. Viva a Cesta do Povo, dá um viva de novo, bate palma meu povo, para a Cesta do Povo. Daí em diante, com o sucesso do jingle da Cesta do Povo, todo mundo, todos os candidatos a vereador, a deputado, queriam um jingle e a gente ia fazendo. Essa chamada do jingle veio dessa coisa, né? Da Cesta do Povo. Foi a mãe de todos os jingles. Mas teve jingles que são inesquecíveis, como por exemplo, todo mundo tem um João, um primo, um parente, um amigo, um vizinho, um compadre, um irmão. Salvador também tem o seu João, para tratar com carinho e fazer Salvador um só coração. Quando eles me viram, Chocolate, vem cá, quero falar com você. Chocolate, vem cá, quero falar com você. Não sou muito de dar muita ousadia a deputados, né, a prefeitos, a governadores, a senadores, não. Mas os de lá merecem. Os da Assembleia da Bahia merecem, os prefeitos da Bahia merecem. Aí eu troco um pouquinho de dinheiro por uma canção para eles. E assim a gente vai levando a vida. Chocolate, gente. Quem não conhece esse Chocolate, essa figura maravilhosa? 50 anos de muita alegria, felicidade, muito cuidado, proteção, muita proteção que até me aborrece certas horas. Não gosto de muita proteção, principalmente quando chega um momento que eu quero viajar, que ele fica muito apegado. Não, por 2 dias, 3 dias, não. É muito cuidado, é muita proteção. E essa proteção medo de tomar corno. Não. Aí eu fiz uma música para me conformar. Chega a ser exagerado. Que diz assim, pode me chamar de corno, 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 corno. Podem repetir de novo, corno, corno, corno. Eu sou corno, mas eu sou feliz, porque vivo com a mulher que eu sempre quis. A vida dela, ela faz o que ela quer, tá na Constituição. Os direitos da mulher, já foi o tempo que eu vivia apavorado, que eu dormia assombrado com medo do Ricardão. Agora eu juro, eu sou um corno diferente, eu sou lado, sou contente, não tenho vergonha não. Podem me chamar de corno, podem repetir de novo, que não é mentira não. Porque... Isso tudo é loucura dele, mas antes fosse, né? Que eu tivesse feito isso, pelo menos... Aí já vai o depoimento da filha, a historiadora tão satisfeitas.
Aí a filha que também teve um pai, né, em todo o sentido de pai que vocês possam imaginar, desde muito criança, aquele pai que traz alegria, com a mãe maravilhosa também, né? Minha mãe, pra ele ser esse pai maravilhoso, tinha que ter a mãe maravilhosa, senão não seria. Com certeza a mãe é que, né, segurava o ninho quente, maravilhoso, para chegar ao pai, herói. Mas ainda assim foi realmente aquele pai que dengou muitos filhos, mas dengou da forma não que estragasse, né? Que nem tinha como, que não era o burguês de dar presente, dava amor. Tem um chocolate, quando eu era pequeno, o herói, o pai herói, como a minha irmã falou muito bem, era um homem que chegava e desarmava o circo. Minha mãe tinha que botar o circo em ordem, ou ele armava o circo. Minha mãe era aquela que tinha que deixar tudo organizado, e ele chegava e vamos bagunçar tudo, e jogava os lençóis, os travesseiros no chão, joga todo mundo pra cá. Era aquele pai herói, né? Aquele primeira fase. Mais adiante, já começa já uma relação de admiração pelo poeta Chocolate, porque eu conhecia muito o lado do Chocolate, muito alegre, festivo, homem, né, que da cesta do povo, o Chocolate, daqueles sambas de haja amor e tal. E aí eu comecei a conhecer um Chocolate diferente, justamente quando eu comecei a ouvir alguns cacos de músicas dele que ele fazia nas madrugadas, quando a gente dormia, que ele pegava o gravadorzinho dele, né, que fazia era de madrugada, e eu ligava o meu gravador. Queria fazer um samba que fosse bamba pro meu amor. A lua cheia de graça pela vidraça me inspirou. Então peguei na viola e na hora H a criançada acordou. Quer dizer, ele fazia muitos sambas nas madrugadas, a gente ouvia aqueles barulhos daqueles pedaços de músicas do Chocolate, que são chamados, compositores sabem, cacos, e depois ele vai construindo, vai terminando e vai finalizando aqueles cacos de música. Aí eu também conheci um outro universo, comecei a admirar mais, né, o meu pai. Jana é a caçulinha, né, que tinha uma canção que meu pai cantava muito, que a gente cresceu, né, nesse embalo que ele fazia. Tudo que Jana pede, papai dá. Papai faz tudo pra não chorar. Tudo que Jana pede, papai dá. Papai faz tudo pra Janinha não chorar. Então eu defino assim, o Chocolate chama como um grande guerreiro. Ele é assim, um homem que tem uma fortaleza nesse percurso da minha vida desde... Eu nunca vi assim uma tristeza, ele sempre soube de uma forma, tipo como se fosse mesmo cantando, né? Cantando, na forma de cantar e se expressar, assim, resolver todos os problemas dele. Então, ele é assim, um grande exemplo para mim, com essa fortaleza que ele tem. Eu defino ele como esse guerreiro. Acho que amor, poesia, o amor sempre foi algo, o sentimento de amar a si, ele sempre também foi muito confiante, amar a família, né, incondicionalmente a família. Ele jamais optou por dizer, vou para São Paulo, vou ficar em São Paulo e deixar Zó com 5 filhos, não. Então isso para ele sempre foi um valor que constituiu ele. Ele amou a cada pessoa que chegou perto dele, levou fragmentos desse amor, saiu transformado, amando mais a ele, amando mais as pessoas. E o próximo? Casamento é isso. Continue, dona Zó. 50 anos, é uma barra. Mas foi muito feliz com essas filhas maravilhosas, que eu tenho 5 filhos, 9 netos e um bisneto agora, que eu ganhei um bisneto. Chocolate é gente, né? Gente é sentimento, gente não tem lógica, né? O que tem lógica é computador, né? Os computadores têm lógica, eles trabalham com zeros e uns lá, tem a combinação, tem um código binário. Gente é sentimento. Chocolate consegue transmitir sentimento, consegue invadir o sentimento das pessoas, então... Talvez muitos não o conheçam porque ele não abraçou essa carreira Rio-São Paulo. E não abraçou por uma opção também, isso é importante dizer. Foi alguém que não quis, né, sair, largar a família, largar a vida, né, deixar a sua cidade, deixar talvez uma função importante que ele tinha aqui, que alimentava outros compositores e artistas, né, alimentava o samba da Bahia. Aí ele vai fazendo as composições, vai cantando para as pessoas, né, e todo mundo se identifica com esse jeito dele, né, que é bem baiano, que eu acho que está até se perdendo um pouco. Essa baianidade, eu sinto assim que se perde. A Bahia tem uma coisa engraçada.
Se você não está na mídia, você é esquecido. Mas tem coisas que você não pode esquecer, porque está na história. Obrigatoriamente o Carnaval da Bahia deveria começar com Chocolate, mas um monte de gente sendo contratado para cantar no Carnaval. Cantava num palco alternativo, mas não precisava ficar aquela coisa de ficar pedindo, pelo amor de Deus, que contrate. Por quê? Quem não consegue reconhecer o seu passado, quem não consegue valorizar o seu passado, não tem futuro nenhum. Eu entrando no mercado no dia 1º de maio de 2019. Aí eu me lembro que há 65 anos atrás eu já estava aqui como um garoto, com 10, 11 anos, por essas ruas do Mercado Modelo. Só tinha terra, não existia primeiro andar. O primeiro andar foi reconstruído depois que queimou o primeiro. Estão comendo tudo. Não deixou nada pro velho. Estamos comendo tudo, ó. Muito boa, né? Uma delícia. Essa cria com doce de leite? Você sabe quem parou aqui nessa barraca? Joga, mostra ela quem parou, tô aqui embaixo, mostra ela aí pra ver se ela conhece. Ah, meu Deus, e se eu não conhecer ele? Fiquei preocupada agora. Estou me sentindo pressionada. A rainha Elizabeth. Uau, Tá tocando aqui viu? pra ela. Viu? É isso aqui, A cara olha da ele aqui. riqueza, não é não? E aqui dentro do mercado eu fui ficando conhecido porque eu toquei para a Rainha Elizabeth, que está aí nessa foto. É um momento muito, muito marcante. Você conhecer presidentes da República de vários países foram momentos marcantes. Todos os jogadores da seleção brasileira campeã mundial aqui dentro, todos os artistas famosos, toda a celebridade, os grandes campeões de Fórmula 1 vieram aqui e eram recepcionados por mim e por Camafeu de Oxóssi, que é o dono desse box, mas já foi pro céu. Aí começaram a vir no mercado os guias turísticos dizendo: vinham conhecer o tocador da rainha. Eu fiquei já uma personalidade que era o tocador da rainha da Inglaterra. Aí veio, foi crescendo. De repentemente, Martinho veio, Martinho da Vila gravou uma música minha. Rolar tudo que você quiser. Vai rolar um cheiro, vai rolar um beijo, muito amor e aí foram gravando, Jair Rodrigues gravou. Eu sou samba, vim do morro e da favela. Quando você chora por ela, eu venho lhe consolar. Eu sou o samba, teu irmão, sou brasileiro. Eu sambei o mundo inteiro e hoje vim pra conversar. E outros. Aí eu fiquei muito conhecido, né, como Chocolate da Bahia. Então esse Mercado Modelo, como eu disse há um tempo atrás a vocês dessa equipe, o Mercado Modelo é meu paizão. Daí, maluco.